Na série Tempos do Futebol hoje estaremos falando a respeito dos 10 estádios que foram reformados para a Copa do Mundo de 2014. E vai ter também um bônus no final. Mas pedimos antes que você inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Valeu? O estádio Machadão ficava localizado na cidade de Natal. Ele foi construído no ano de 1972 e tinha capacidade para 50 mil torcedores. Mandavam jogos lá os rivais ABC e América. Porém, ele foi demolido e em 2014 inaugurado no seu lugar a Arena das Dunas, com capacidade para apenas 31 mil torcedores, porém muito mais moderna do que o antigo Machadão. O Vivaldão ficava na cidade de Manaus, foi construído em 1970 e tinha capacidade para 31 mil torcedores. Mandava jogos lá as grandes equipes de Manaus, como Nacional, São Raimundo e a equipe do Rio Negro. Porém, ele foi demolido antes da Copa e em 2014 inaugurado no seu lugar a belíssima Arena da Amazônia, um dos estádios mais bonitos que foram construídos para a Copa do Mundo, com capacidade para 44.300 torcedores, ou seja, uma capacidade ainda maior do que a do antigo Vivaldão. O estádio José Fragelli, também conhecido como Verdão, era localizado na cidade de Cuiabá. Foi construído em 1976, tinha capacidade para 40 mil torcedores. No seu lugar foi construída em 2014 a Arena Pantanal, com certeza muito mais moderna e muito mais bonita. Estádio com capacidade para 44 mil torcedores. Esse estádio da foto é o antigo Castelão, em Fortaleza, que foi inaugurado em 1973 e tinha capacidade para aproximadamente 100 mil torcedores. No seu lugar, foi construído em 2014 a nova Arena Castelão, com capacidade para 63.900 torcedores, estádio muito mais moderno e muito mais bonito. O estádio do Maracanã, maior palco do futebol brasileiro, foi construído em 1950 para a primeira Copa do Mundo que foi realizada no Brasil. Na época, a capacidade era de aproximadamente 175 mil torcedores. Depois, em 2007, foi reformado para os Jogos Pan-Americanos e, em seguida, reformado novamente no ano de 2013 para a realização da Copa de 2014. Hoje o estádio tem capacidade para aproximadamente 78.838 torcedores. Continua bonito e muito mais moderno do que antes. O estádio Mané Garrincha em Brasília era um dos mais esquisitos antes da reforma e com certeza não tinha condição nenhuma de ter jogo de Copa do Mundo. Foi construído em 1972, tinha capacidade para 45.200 torcedores. Porém, depois da reforma, ficou muito mais bonito, muito mais moderno e confortável. A reforma foi concluída no ano de 2013 e o estádio ficou com capacidade para 72.800 torcedores, tornando-se assim uma das arenas mais modernas do futebol brasileiro. O Beira-Rio em Porto Alegre começou a ser construído em 1959 e a sua obra durou aproximadamente 10 anos. Tinha capacidade para quase 100 mil torcedores. Porém, foi reformado para o ano de 2014, ficou com a aparência muito mais moderna e com a capacidade de 50.842 torcedores. Essa belíssima arena é a casa do Internacional de Porto Alegre. A antiga Fonte Nova era um estádio gigante, porém antigo. Foi construído no ano de 1951, tinha capacidade para aproximadamente 30 mil torcedores. Passou pela reforma que foi concluída no ano de 2013 e passou a ter a sua capacidade para 50.025 torcedores. Quem manda jogos lá, geralmente, é o Bahia Sport Clube, que tem também a maior torcida do estado da Bahia. O estádio do Mineirão já era bonito, sim. Foi construído em 1965 e tinha capacidade para mais de 100 mil torcedores. Inclusive teve esse recorde batido por várias vezes, principalmente em clássicos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, as principais equipes de Belo Horizonte. Foi reformado para a Copa do Mundo no ano de 2013 e passou a ter uma capacidade de 61.927 torcedores. É também uma das arenas mais belas e mais modernas do futebol brasileiro. A Arena da Baixada em Curitiba foi construída em 1913 e depois vendida para o Atlético Paranaense, que reformou e colocou uma capacidade de 28.273 torcedores.
Porém, para a Copa do Mundo de 2014 foi feita uma nova reforma, o estádio passou a ter capacidade para 42.370 torcedores. É uma das arenas mais modernas do Brasil, inclusive uma das poucas que tem teto retrátil. Falamos dos 10 estádios e agora vem o bônus de hoje. É o antigo estádio Palestra Itália, construído no ano de 1933, que tinha capacidade para 27.650 torcedores. Foi o estádio onde o Palmeiras ganhou a Libertadores do ano de 99. Porém, em 2014 foi demolido para a construção da Allianz Arena, muito mais moderna, muito mais bonita, com a capacidade maior também, de 41.457 torcedores. E também deu sorte à equipe do Palmeiras, que depois da construção do empreendimento, passou a conquistar muito mais títulos do que vinha conquistando até então. Valeu, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês. Até a próxima.